Olá, olá, boa noite! Hoje nós temos mais uma aula com uma aluna convidada, Neuci. Hoje ela vai falar pra gente um pouquinho sobre a ansiedade, o burnout, na visão da psicanálise. A Neuci é uma pessoa muito especial, muito querida, psicanalista lacaniana e vai trazer essa visão para nós sobre a ansiedade e o burnout. Bom, pessoal, sou suspeita para falar. Ela é minha aluna, minha pupila do curso Ansiedade na Clínica e ela é muito fera. Vocês vão adorar. Temos essa convidada aí de honra no dia de hoje. Quem aqui está curioso para saber como é que é a ansiedade e o burnout na visão da psicanálise? Coloca eu aqui nos comentários para mim, por favor. Tô aguardando a Neuci chegar. Se você está se interessando por esse tema, conhece pessoas que trabalham com a demanda de ansiedade e deseja se aprimorar nessa atuação clínica com esse nicho de ansiedade, não hesite, convide o seu amigo psicólogo para estar presente aqui hoje. Durante essa semana a gente está fazendo uma série de aulas, né? Na segunda-feira temos as aulas com as alunas convidadas do curso Ansiedade na Clínica. Na terça e quinta eu faço uma aula para vocês, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu convidar a Neuci aqui. Olá, minha querida! Oi, Tudo bem? tudo? Deixa eu ajeitar Tudo? aqui, porque a Uau, gente que vai filtro adaptando, né? maravilhoso! Tudo bem, minha querida? Tudo. Apesar da ansiedade, né? Pois Que é, nós fazer. psicólogos também ficamos ansiosos e muito, né? Sim, mas fique tranquila, seja muito bem-vinda, Neuci. Gente, quem não conhece a Neuci, vale a pena entrar no Instagram dela, conhecer um pouquinho do trabalho dela. É uma aluna super dedicada, super querida do curso. E chegou chegando, né, Neuci, com um monte de conhecimento, compartilhando com o pessoal. Obrigada por estar aqui, viu? Por aceitar esse convite. E se apresente, minha flor, se apresente para a turma. Bom, me chamo Neuci Maria Escavo Lins, sou gaúcha, aqui de Caxias do Sul, pertinho de Gramado, né? Estou aqui no frio, né? Aqui também. Então, então, sou psicóloga e psicanalista, e dentro da psicanálise, minha linha é a lacaniana. Eu gosto muito da linguagem, né? Estudei isso em determinado momento da minha vida, fiquei muito interessada, e muitos anos depois eu vim a conhecer Lacan e ver toda a intersecção que há entre a psicanálise lacaniana e a linguística de Saussure, né? Então, me formei em janeiro de 2007, e desde então eu faço formação continuada em psicanálise lacaniana, tá? E atendo no consultório desde então. Então, eu Que ótimo. sou psicóloga clínica, né? Psicanalista, enfim, eu trabalho na clínica. Uhum, que ótimo, Neuci. Sempre dando contribuição excelente na nossa supervisão, né? Antes de mais nada, pessoal, deixa eu contextualizar para vocês. A Neuci, ela é uma convidada, né? Toda segunda-feira a gente faz lives com as alunas do curso Ansiedade na Clínica. E a Neuci é psicanalista, tem pessoas que me perguntam, Isa, mas no teu curso você é TCC, no teu curso pode entrar gente que é de outra linha? Claro que pode, né? Porque a ansiedade, ela é uma demanda. Ela é uma demanda que chega no nosso consultório, né? O DSM não varia de acordo com a linha de atuação das pessoas. Então, é muito legal quando a gente amplia perspectivas e olhares diante de uma demanda, né? Então, sempre é muito bom contribuir. Eu quero sempre contribuir aqui com vocês com diversos olhares, diversas perspectivas, porque a gente só consegue
ter uma estrutura boa na clínica quando a gente olha, né, de longe e considera novas perspectivas. Isso não exclui, né, o pensamento de que sim, a gente deve ter uma linha de raciocínio, um fio condutor para seguir nos nossos atendimentos clínicos. Isso é óbvio, isso é claro, né? Porém, a gente não deve se fechar na nossa linha para atuar, né? A gente pode sim ter essa humildade de entender que na vida a gente está sempre aprendendo e está sempre ampliando a nossa consciência, né, Neuci? A linha teórica, ela serve de norte para que nós tenhamos, né, um fio condutor no nosso trabalho. É a nossa forma de entender o mundo. Até porque, seja psicanálise, TCC, Gestalt, humanista, e lá vai várias linhas teóricas, o ser humano é único. E para o paciente, pouco importa que linha teórica nós sigamos, né? Não faz a mínima diferença. Até a maioria nem se preocupa com isso. Quem se preocupa Sim. somos nós, psicólogos, né? Eu quero fazer terapia e eu já escolho a linha teórica antes de saber se vai ter transferência ou não com o profissional, né? Então, Perfeito. a linha teórica, ela serve para nos guiar, né? E Freud, já em 1925, no Inibição, Sintoma e Ansiedade, ou Inibição, Sintoma e Angústia, conforme a tradução, ele já falava de muitas coisas que tu trouxe no curso, né? A diferença é que o psicanalista não vai aplicar a técnica da mesma forma que o psicólogo cognitivo comportamental, né? Mas a partir do curso, né, abriu outra forma de escutar o paciente, né? Abriu outros vieses que, né, quando eu fui reler a obra de Freud, eu fui reler uns textos de Lacan, estavam lá. Sim. Só tinha passado despercebido, né? Perfeito. E é muito importante isso, né, Neuci? A gente entender de onde que vem, né? E a demanda de ansiedade, ela vem desde sempre, né? Desde da pré-história, com a luta, com a fuga, porém o contexto vai mudando, se transformando. Aí as situações é que mudam, né? Situação de. Antes a gente precisava lutar ou fugir de predador. Hoje já não é mais assim. Porém, existe desentendimento, pressão no ambiente de trabalho e uma série de coisas que gatilham a ansiedade. E hoje a gente vai falar do burnout, né? Que é um dos gatilhos também, né? E aí que tá. Será que a gente não tem predador? Vamos pensar no ambiente de trabalho. Será Pois que é. mesmo que nós não temos predadores, ou mesmo nós que somos autônomos, né? A maioria dos psicólogos são autônomos, será mesmo que nós não temos predadores? Eles Pois é. não O têm que quatro vocês patas e acham, correm atrás da pessoal? gente, né? Sim. Hoje em dia eles não têm quatro patas e correm atrás de nós. Mas é isso que a gente escuta no paciente. Quem são os seus predadores? Perfeito. Né? São reais ou são imaginários? Ou são simbólicos? Né? De que ordem eles são? Né? Então, independente da onde que são esses predadores, né? Nós precisamos escutá-los. Né? Perfeito. E vamos entender então, o que você acha da gente explicar aqui? Turma, vocês sabem o que é o burnout? Qual que é a relação dele com a ansiedade? Eu acho bacana a gente contextualizar aqui e explicar, né? O que você acha, Nilce? Ótimo, ótimo, porque muitos psicólogos não veem isso na faculdade. Ele não está no CID-10, tá? Ele vai estar no CID-11 como doença, tá? Como uma síndrome agrupada. Então, muitos psicólogos não conhecem, né? Muitos médicos não conhecem. Chega o paciente adoecido da burnout, né? Burnout, a pronúncia
que agora não Como decidiram. quiser chamar. O que importa é que é um conjunto de sintomas de origem ansiosa, tá? Que judia demais o trabalhador. Seja qual Uhum. for o seu nicho ou seu tipo de trabalho, funcionário público, seletista, autônomo, empresário, né? Sim, exatamente. E, gente, o burnout, eu chamo de burnout, tem gente que fala burnout, mas é essa exaustão no trabalho, né? Então é um ambiente, e as pessoas que mais têm o burnout, assim, ele é um nível de exaustão que a pessoa chega e que ela vai sendo resiliente ali ao estresse, resiliente, resiliente, até que chega uma hora que, puf, é como se fosse do nada, só que não é do nada, né? E as pessoas que não têm consciência desse estresse, né, desse acúmulo de sobrecarga de trabalho, ela não vai percebendo. E chega uma hora que ela trava, que ela não consegue mais. E é esse quadro que caracteriza o burnout, né? Não, é esse conjunto todo de sintomas, né? Que passam, como tu falaste, bem desapercebido. Sim. Você contou para mim uma vez a história do bambu. Conta para eles, Nelci. Como é que é? Você usou essa metáfora, eu achei tão legal, eu adoro metáforas, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter uma representação mental do que é, né? Então, assim, tá? A síndrome de Burnout dá em qualquer um, mas ela costuma ser um pouco mais grave nas pessoas que são mais resilientes, tá? Uhum. Então, a metáfora que eu uso, né, e eu aprendi na faculdade num grupo de estudo de Blair Dort, né, que existia lá em 2006, 2007, enfim, né, de que existem, no bambuzal tem vários, né, eles fazem umas touceiras, enfim, né, um grupo de bambus, e o bambu tem uma flexibilidade com o vento. E a natureza é tão sábia que quando a ventania está muito forte e põe em risco todo o grupo de bambus, e derruba um que tranca eles. Tá? Quando criança, me questionava muito, porque na propriedade dos meus avós maternos tinham muitos bambuzais, e sempre tinha um que outro atravessado no meio. Né? Não entendia muito bem o que é isso. Que daí ele dava uma travada e segurava todo o contexto. Tá? E a síndrome de Burnout mais grave acaba acontecendo, essa do colapso, né? Acaba acontecendo nesses profissionais cuja resiliência, a sua capacidade interna é tão boa que ele vai segurando, 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 só que de repente o corpo, na sua inteligência, tira ele de circulação, trava. Uhum. Né? Aparece um problema de saúde do nada, ou sempre teve uma dorzinha de cabeça, de repente dá uma enxaqueca que cega. É, porque daí é Né? assim, né? Diante desse estresse que é gerado no ambiente de trabalho, ou eu luto, ou eu fujo, ou eu travo, né? E eu chego nesse momento do travo quando eu não vou percebendo que tá acumulando, né? Então chega uma hora que a pessoa tem aquele sintoma e daí ela corre para o médico, daí fala que tá com burnout e recebe todo esse diagnóstico, esse tratamento, né? Ou, Isa, a pessoa tem prazer na luta. Sabe aqueles executivos que têm prazer em ser desafiados? Sim, Né? olha. A síndrome de Burnout também dá em profissionais braçais ou profissionais que têm a sua energia maior na questão física. Tá? Também Uhum. dá. Mas ela acaba sendo um pouco mais, um número maior de profissionais quando o trabalho também é mental. E esse grupo de profissionais que tem prazer em ser desafiados, né, que tem prazer no desafio, que tem a natureza da luta, né, porque
a natureza, na sua sabedoria, ela divide as pessoas em um grupo de pessoas que a reação frente ao perigo é de fuga e pessoas que a reação frente ao perigo é de luta. A natureza é assim, né? Então, não vai exigir de um a natureza de outro, né? Então, aquelas pessoas que a natureza é de luta e elas têm esse potencial, esse prazer em lutar, né? Esse diferencial, vai indo, que chega um ponto que adoece, né? Aí chega no médico, os médicos que não são especialistas da área do trabalho não conhecem, tá, as patologias da categoria Z do CID-10, que é esgotamento, que é uma delas, a outra é acentuação dos traços de personalidade, mais falta de repouso e lazer, né? Quando acontece, tá, de um profissional me procurar, né? Isso acontece bastante com os homens, tá? Eu tive um caso em específico, vou trazer esse exemplo, tá? Tava no futebol, lá pelas tantas se machucou sozinho, tá? Ele conseguiu, num movimento, sem bola e sem atrito com os colegas de time, enfim, romper os ligamentos do joelho. Num momento bem delicado da vida dele, enfim, momento que ele não poderia estar de atestado. Pois bem, veio para o consultório por orientação médica e meio que obrigado, como muitos homens chegam no consultório. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi: há quanto tempo tu está sem férias? Aí ele simplesmente fez de conta que não escutou a minha pergunta e continuou. Aí eu de novo, né, pontuei: há quanto tempo você está sem férias? Aí ele me respondeu: o que isso tem a ver? Eu preciso que tu me responda quanto tempo está sem férias. Ele, de uma forma muito agressiva, me respondeu: há mais de 4 anos que eu não tiro férias. Ele trabalhava de segunda a sábado, mais de 12 horas por dia. O corpo responde, né, Neuci? Como que o nosso inconsciente, ele nos protege. Isso é muito real. Tô vendo aqui uma pergunta. Gleison tá perguntando, né? E como isso pode ser percebido pelos viciados em trabalho, workaholics, através dos sintomas? Esse é um clássico exemplo, né? A pessoa não percebe e, de repente, o inconsciente, ele tá ali percebendo e ela somatiza, né? Vem uma dor, vem uma doença. O problema é que o workaholic é uma patologia que a sociedade acha um mimo. Acha a coisa mais linda do mundo uma pessoa ser viciada em trabalho. Ser viciado em jogo. Chique estar ocupado, né? Ai, tô tão compromissado, tô trabalhando tanto. Terminar um casamento pelo alcoolismo é feio. Terminar um casamento por causa de jogo é feio. Por causa do vício em sexo é feio. Mas por causa do vício em trabalho, nossa, a mulher é uma carrasca. Ela não entende. Mas olha só, tem um marido trabalhador. A mulher do alcoolista, a do viciado em sexo, a do viciado em jogo, do viciado em trabalho, elas são abandonadas da mesma forma. Os maridos das mulheres que têm esses vícios são abandonados da mesma forma. Só que a sociedade vê de uma maneira diferente. O fanatismo é fanatismo. Não importa se é religioso, se é por time de futebol, ou se é por um artista, né? Ou se é por política. E tem aquela frase, né, que fala assim, ficou tão comum uma época, a gente ouvia, trabalhe enquanto eles dormem, lute enquanto eles descansam, e depois viva o sonho que eles sempre sonharam. Daí eu penso, vírgula, e daí acabe com o teu sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Ele precisa estar em equilíbrio. E o que é isso? O simpático é aquele que coloca o nosso organismo em alerta, né? Trazendo um pouco essa visão da cognitiva e tudo mais. E o parasimpático é o que relaxa,
Então a gente tem que estar em funcionamento, né? A pessoa que ela está o tempo todo em alerta, o tempo todo trabalhando, ela está em vigília, ela tem que estar com o cognitivo pensando e tudo mais. E ela não dá vazão para esse outro lado, né? Então, essa coisa de você perder horas de sono, vixe, gente, já atendi muitos casos de ansiedade nesse aspecto, né? Por conta de querer empreender, né? Até por conta, assim, eu acho que as pessoas se identificam comigo porque eu sou empreendedora, né? E eu já vivi muito isso. Até hoje, né? Quando é época em que eu preciso me focar num lançamento, em alguma coisa, eu fico mais. Eu trabalho bastante. Porém, eu tenho consciência de que naquele período eu vou estar dedicada a isso. Então, eu me preparo, e é um período, né, para os empreendedores de plantão. E não dá para viver a vida toda numa frequência que você não descansa, né? E é super importante isso. E hoje ficou chique falar que tô trabalhando, tô super ocupado, não tenho tempo, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, para que tu possa folgar enquanto eles trabalham. Oh, Né? boa! Preciso Gostei. ganhar dinheiro a ponto de ter tempo para gastá-lo. O workaholic é aquele que morre, tá? Infartando com 100 mil no banco, né? De que Sim. adianta? Né? Então, voltando, né, às situações do CID-10, né? A falta de repouso e lazer é um dos CIDs, tá? Relacionado ao Z73. Né? Habilidade social inadequada, tá? Que é o vício, inclusive, no trabalho. O conflito sobre seus papéis sociais e limites impostos à atividade por alguma incapacitação, tá? Esses são CIDs diferentes, são itens diferentes na categoria Z73, que para o CID 11 já vão estar agrupados, tá? Uhum. É importante que a gente saiba disso, tá? Para poder orientar o nosso paciente. Porque às vezes Uhum. não é de um psiquiatra que ele precisa, é de um clínico geral mesmo, Sim. né? Um clínico geral, um médico do trabalho que possa Uhum. dar para ele um atestado, tá? Contra a vontade, porque todos os casos que eu atendi de burnout e os casos de supervisão, né? Não é um número grande, mas né, é uma totalidade, não houveram exceções, são pessoas que não querem atestado de jeito maneira. Uhum. Porque tem um valor. Agora, tem algo também que é legal de trazer aqui, que é o valor que está por trás, né? O que que me move? É o meu propósito? Daí a gente está falando também de algo muito bonito. Porém, tudo que é em excesso, no excesso entra no desequilíbrio, né? É aquela coisa. Eu trago sempre isso em aula, né, Neuci? Você já deve estar careca de saber, mas eu sempre falo da respiração. O inspirar e o expirar. A gente não consegue inspirar a vida toda, porque chega uma hora que você tem necessidade de expirar. E você não consegue expirar a vida toda, que você tem uma necessidade de inspirar. E assim é com o nosso trabalho, né? Com a nossa responsabilidade. Eu sempre falo, né? Por trás da ansiedade existe um valor e um medo também. Existe aquela historinha que a gente conta para nós mesmos sobre quem a gente é e sobre quem a gente deve ser no mundo para ter um valor. E às vezes as pessoas elas estão contando a historinha para elas de que eu devo ter muito sucesso para eu ter um valor, para eu ser reconhecido, né? Aquela Para ser alguém na condição vida. é. A gente fala das 3 fases do desenvolvimento, né? Na psicanálise também fala muito isso, sobre a fase do eu, eu sou amor incondicional, que é quando a criança ela é um potencial puro ali, né? Tá no útero, tá numa potencialidade imensa. Depois ela entra na condição de eu sou amado
condicionalmente, dependendo do que eu faço, eu recebo amor e reconhecimento, e dependendo do que eu faço, eu não recebo. E aí é onde a gente começa a formar a nossa historinha na cabeça sobre quem a gente deve ser no mundo para ter um valor. E depois você entra, depois de adulto, né, na condição de eu me amo condicionalmente. Se eu estou trabalhando muito e fazendo muitas coisas e sendo reconhecido por isso, eu me amo. Se eu não trabalho muito, eu não me amo. Se eu tiro 10, eu me amo. Se eu não tiro, eu não me amo. Se eu ganho 100 mil, eu me amo. Se eu não tô ganhando esse X que eu quero ganhar, eu não me amo, né? Então a pessoa ela começa a viver um amor condicional por ela mesma. E ela vai criando essas condições para ela, né? Até que chega uma hora que a ansiedade não dá conta. Tem uma frase que me foi relembrada numa das aulas, né? Que ansiedade equilibrada é autoestima elevada. Uhum. Não é conta bancária equilibrada. Não é carga horária cheia. Né? Então, a gente busca subterfúgios para ter uma autoestima elevada. Inclusive, essa frase, né, me incomodava quando eu era criança, sem eu saber por quê, e agora me incomoda mais ainda, né? Quando perguntam para uma criança, o que tu vai ser quando crescer? Uhum. Sabe? Uhum. Isso já alimenta inúmeras crenças ou fantasias, enfim, né? Seja lá o nome que queira dar, de que ela tem que ser algo quando crescer. Como se ela já não o fosse. Porque seu amor de um pai e de uma mãe, de um vô e de uma avó, de uma tia, de uma madrinha, dá trabalho pra caramba. Uhum. Né? Quem disse que a sua majestade e o bebê é fácil? Né? Ser majestade também Pois tem é. seus perrengues, né? Então, isso coloca a criança num lugar de obrigação. E aí tu vai crescendo nisso, aí chega na adolescência, tu nem sequer parou para pensar ainda, né? Porque né, a criança tem a fase da latência ali, né? Onde ela para tudo para poder aprender. E quando ela entra na adolescência, é esse momento de reencontrar todos os seus instintos, né? De poder começar a se ver diferente do pai e a mãe, porque até então eles se veem como um complemento dos pais, né? Uhum. Aí começa, né, aquela coisa de eu quero algumas coisas que talvez meus pais não concordam, eu começo a ver o mundo através da minha natureza, né? Que geneticamente não é nem o pai nem a mãe, é um compêndio disso tudo, né? Uhum. E aí começa, o que tu vai fazer de vestibular? Tu tem que escolher. Cara, para um adolescente escolher a profissão aos 16 anos é massacrante, gente, massacrante. Uhum. E, e isso gera já de antemão uma ansiedade. Que na adolescência é possível jogar para baixo do tapete. Porque o adulto não respeita. O adolescente ansioso, que não está em fobia social, não está numa TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ou numa síndrome do pânico, ele é rebelde sem causa. A gente vai assumindo a nossa identidade, né? A partir do reforço que a gente vai recebendo, a partir das afirmações que a gente escuta sobre nós mesmos, é onde a gente vai formando o nosso script de vida, né? Que é justamente essas histórias que a gente aprende a contar pra gente mesmo, sobre o que a gente deve ser para ter um valor. Quando que, na verdade, a gente não precisa nada para ter um valor. Você já tem, você já é esse valor, né? E tudo, você vê como tudo vai virando condição, né? E a ansiedade, ela também é uma condição que às vezes a gente coloca pra gente nem repara, né?
Mas assim, quantas vezes eu escuto no consultório, eu sou muito ansioso. E eu já, na minha cabeça é assim, não, você não é muito ansioso, você fica muito ansioso diante de algumas situações. Então a gente tem que sempre pensar no contexto, né? No que está acontecendo, porque a emoção ela é um estado emocional, como a água. Se ela está num contexto congelante, ela fica sólida. Se ela está num contexto neutro, ela fica líquida, e no contexto muito quente, ela fica vapor. E assim são com as nossas emoções. Agora, tem pessoas que têm muita ansiedade em muitas horas do dia. E daí ela só se percebe ansiosa. Mas na verdade ela está muitas vezes no dia entrando nesse estado. Mas o que está gatilhando esse estado, né? Qual que é a situação, qual que é os pensamentos que ela tem tido recorrente para que proporcione esse estado emocional, né? E a ansiedade não é de todo ruim. Eu sempre gosto de tirar esse tabu, né, de que a ansiedade é o mal. Sim, tem muitas pessoas ansiosas, inclusive agora é uma época em que a ansiedade está crescendo exponencialmente, né? Para todos. Até me incluo nisso, né? Então, Sim, ela está como a questão ela é, tá fora do lugar e fora de hora, né? a gente precisa entender quando que ela está emergindo e o que ela quer dizer de nós, né? De que lugar que ela está vindo? De qual preocupação, de qual situação, de qual pensamento? De qual falta, né? Olhando um pouco mais na visão da psicanálise, né? Do inconsciente, qual que é a falta, né? Que você está querendo preencher. É, é interessante falar dessa questão, né? Porque a ansiedade, ela tem a função de preservação da espécie. Ponto. Tá? Vamos pensar no dia a dia. Quando eu estou, tá, começando a ter um declínio de energia no meu corpo, eu começo a entrar em ansiedade para me alimentar. Existem as pessoas com instinto de luta que, quando estão com fome, viram os tigres. A pessoa que tem o instinto de fuga, ela fica mal-humorada, mas não fica braba. Mas todos nós Ela põe temos para um pico dentro, talvez, né? disso, né? Nós temos um pico de ansiedade quando estamos com fome. Temos outro pico de ansiedade natural quando estamos com sede, né? A desidratação leva, né, a um pico de ansiedade. A gente toma Ó, água, alivia. água, Mas, hein, povo? né, mas não é uma grande coisa. É uma ansiedade pequena, natural, que a gente dá conta e segue. Tá? Mas tem uma ansiedade que aí é um excesso de alguma coisa que não tá legal. E existem N maneiras de auxiliar a redução, são paliativos, que reduz a ansiedade. A respiração, o doce, o cigarro, o café, desses, todos são, alteram o estado ansiolítico. Com exceção da respiração, os outros todos são fugazes. O Uhum. cigarro, quanto mais tu fuma, ele te alivia a ansiedade, mas quando tá terminando o cigarro, tu já tá ansioso de novo para fumar outro. O cafezinho também, né? O doce também. O doce alivia a ansiedade, mas tu precisa comer outro, comer outro, comer outro, que entra no beliscar ansioso, né? Uhum. Então, a gente não procura ajuda para tratar esse excesso de ansiedade quando estamos nesse momento. A gente É, busca quando já está lá no excesso total, quando a gente e, já colapsou. sim, e digo mais, a pessoa ela não percebe, né? Ela só vai perceber quando já chegou lá, já tá Uhum. no sintoma mais desequilibrado, né? Já tá sofrendo ali consequências, resultados que ela não tá gostando. Por isso é tão importante a gente desenvolver, tanto em nós, psicólogos, quanto nos nossos pacientes, essa autopercepção, dessa autoconsciência, né? Do estado. E como? Como que a gente vai trabalhar isso?
pelo mais simples, pelo corpo, né? Observando, nossa, nem vi que minha mandíbula estava tensionada, nossa, deixa eu relaxar. Pequenas coisas que lembrem, né, o paciente ao estado emocional dele. Nem que seja colocar um despertadorzinho de 2 em 2 horas para ele se lembrar que ele existe. Aliás, fiz até um stories hoje disso. Tá calhando É. muito bem, né? O pessoal Nilce, que tá aí na live, né? Quem mastiga o arroz? Mas quantas mastigar, mastigadas? sim, tipo, 4, 5 mastigadas e dois lados da boca. Quem não É. mastiga dessa forma, opa, a ansiedade tá meia fora do ar aí. Olha Ou, só, minha mãe né, é dentista, ela perguntava: Você mastigou? excesso, né? E quando tu faz essa pergunta, gente, quase todo mundo não mastiga o arroz. Tem adulto que pergunta, mas precisa mastigar? Claro que precisa. E por que que não mastigamos? Porque estamos ansiosos. Estamos Sim, ansiosos. E quando estamos ansiosos, né, o nosso mecanismo inconsciente, que não tem tempo e não tem espaço, nos tira do tempo lógico, do tempo do relógio, né? uhum, Então, quando eu vi, eu terminei de comer. Ou, sim, né, o outro excesso, que todo mundo comeu e eu tô ainda ruminando, é. né? Nossa, a gente foi batendo um papo essa semana, né? E eu anotei umas coisas que você falou que eu achei super interessante. Vou trazer aqui para você brilhar aqui na live, pode ser? Você comentou comigo dos hábitos corriqueiros no ambiente de trabalho. Você que trabalha com isso também, né? Com profissionais de marketing e tudo mais. É, como que essas coisas, a pessoa ela vai tendo esses hábitos corriqueiros, que para ela, ela acha que tá tudo bem, mas pode ser aí um sinal de que as coisas não estão bem, e ela às vezes nem percebe, né? Por exemplo, o happy hour, com Uhum. recorrência, né? Como é que é O isso, almoço. Nilce? Conta pra gente. Existem alguns comportamentos que passam totalmente desapercebido no ambiente de trabalho. Tá? O pessoal dos serviços são os maiores prejudicados. Área da saúde, marketing, vendas, enfim, são mais prejudicados, né? E magistério e a questão da polícia, né? Os policiais, civis, militares, bombeiros, enfim, tá? O que que acontece? Quando eles estão nos seus intervalos, no cafezinho lá da Copa, eles falam de trabalho. Quando eles vão almoçar, eles falam de trabalho. Aí eles estão exaustos, tá? De um dia de trabalho, aonde nem sequer almoçar eles almoçaram, embora não foram pagos para trabalhar no almoço. Eles vão fazer um happy hour e tcharam, falam de trabalho. Esse é o termômetro de que tá, as habilidades sociais estão inadequadas. Existe um CID para isso. É o termômetro. O grupo, aí também assim, tem a questão do efeito manada. Não são todos que estão com o Bruno. É um ou dois. É aquele que sempre puxa o assunto de trabalho. Ele não Aquele para de maquinar, né? Tá não maquinando ali. para, não para, não para. É tão importante a pausa para a saúde do trabalhador que a empresa é penalizada se o trabalhador fizer hora extra no seu turno de no seu intervalo de trabalho. Uhum. Né? A hora extra tem valores diferentes do almoço. Por quê? Porque ele é obrigado a ter esse intervalo para preservar a saúde. Né? E o que Sim. acontece? Esse profissional, ele começa a ir mais vezes para a copa tomar cafezinho, ele vai mais vezes beber água, e aí ele levanta da mesa mais vezes,
Mas esses intervalos ele nem faz direito. Daí vem a Uhum. culpa, cansaço, né? É. A pressão, porque ele não consegue dar conta das suas atividades. Aí o que que acontece? Tá? O sintoma vai aparecer no trabalho por último. Porque é bonitinho quem trabalha no horário de almoço. É bonitinho quem faz uma reunião, um happy hour e aproveita para trabalhar. Mas não é feio, tá? Aquele casamento que se dissolve porque o homem ou a mulher tá tão ruim do seu ambiente de trabalho, chega em casa num mau humor. A libido se some. Aí o casal não tem mais, não consegue mais se entrosar. Aí o primeiro que passa por perto, a pele se oriça toda. É biológico, né? Aí, sabe, faz todo um Todo um conjunto, caminhar, um desenvolver, né? né? Uhum. Muitas vezes, Isabela, né? Então aí os colegas psicólogos na live, né, para trazerem, né, os pacientes, homens ou mulheres, chegam no nosso consultório por uma separação ou uma crise conjugal. Mas isso não é o conteúdo latente. É só o manifesto. É só o que aparece. Uhum. Quando tu vai para o latente, quando tu vai para o que está por trás, um deles já está com burnout. Então é muito importante, tá? Que nós, psicólogos, a gente possa fazer uma psicoeducação, tá? Na sociedade, enfim, entre os colegas de profissão e entre a população, né? Do que é a síndrome de Burnout. Porque em janeiro de 2022 entra em vigor o CID-11. E aí o Burnout passa a ser uma categoria. Nossa, maravilhosa, Neuci do céu. Isso que você falou é um caso que é tão recorrente, né? Não sei se para vocês, quem é psicólogo aqui na live, comenta se isso não faz sentido ou não. Se não fizer, comenta também, né? Mas assim, se faz sentido, coloca para mim aqui no comentário, faz sentido. Por quê? Porque essa coisa de conteúdo manifesto e conteúdo latente é é uma visão maravilhosa para a gente analisar o quadro de ansiedade que chega para nós, né? Chegou ali o conteúdo manifesto. O que está se manifestando, pessoal, às vezes não necessariamente é o que é, né? Então a gente sempre vai olhar, lógico que a gente vai começar a partir do Sim, a conteúdo que partir a da pessoa está queixa. trazendo, né? A partir A do que gente o ameniza a febre. ameniza a febre. Você vai receber o que está manifestando ali. Beleza. Aí, à medida que você caminha com o teu paciente, né, com muito respeito, lógico, pela abertura que ele vai dando, né, mas você vai chegando ali ao conteúdo que está latente. E essa questão da sobrecarga do trabalho, né, às vezes, realmente, eu já recebi muitos pacientes nesse sentido, de casal se separando porque não, né, já não está mais funcionando, a mulher não se sente mais admirada, porque ela acha que o problema é com ela, quando que na verdade o marido não está com tesão nenhum, porque ele está Ele não tem estressado, tesão está nem pela trabalhando vida. muito. Quem dera por ela. Exato, exato, né? E dela já a mulher fantasia, né? Tem essa tendência a fantasiar. E quando você vai ver o X da questão, é essa sobrecarga do trabalho, é o burnout que está em evidência, né? E é muito legal a gente olhar com esse olhar de mais profundo, né? E mais amplo. E Lógico que até, na sessão você começa pelo que tá pelo começo. Começa pelo começo, sempre. Pelo que o sim, paciente está até trazendo. não é matemático, né? A gente não Uhum. pode afirmar que quando o paciente, a gente afirma no depois, né? Bom, tantos pacientes me procuraram, essa foi a situação.
Mas eu sempre tenho que ouvir o paciente que chega, né, numa neutralidade. Eu não sei do que se trata, do que vem. Tá? Uma questão, né, quando falaste da questão da libido, a maioria dos profissionais com burnout são homens. Tá? E quem acaba vindo para o consultório se queixar disso são as mulheres. Por quê? Tá? A potência do homem, tá? O que dá tesão no homem é o dinheiro. Então, um homem sem dinheiro não tem tesão. É o poder, né? O É poder. o poder, né? Essas Ou duas como coisas, poder e o sexo. falo, né? O tal do falo Eu falo. né? Da psicanálise, né? A questão do poder, né? Então, o homem começa a perder poder, mesmo que não seja financeiro. Ele começa com o cansaço, ele se sente menos empoderado, né? A energia libidinal dele reduz. Reduzindo a energia libidinal, o nosso corpo quer uma homeostase, eu reduzo a energia libidinal, a ansiedade vem no lugar para dar conta, né? Quem com uma libido bacana tá ansioso? Ah, quem tá com uma ansiedade ok tem uma autoestima. Quem tem uma libido ok também tem uma boa autoestima. A ansiedade, ela só altera, né, quando não estamos bem. Uhum. Não é a ansiedade que adoece. Somos nós que adoecemos e a ansiedade vem para equilibrar. Alguma coisa tem que ficar no lugar, né? Para sinalizar. Se eu Olha que estou com perspectiva, que linda. uma colônia de bactérias tomando conta do meu corpo, eu vou ficar febril, né? Por Para que que entrar na homeostase. isso? Por que o psiquismo tem que ser diferente? A Uhum. ansiedade não é vilã, ela tem o objetivo de nos proteger. O problema é que nós subestimamos esse mecanismo sábio do nosso corpo. E nós vamos indo até a exaustão. Né? Eu escuto muito, né? Escuto o modo de dizer, né? Mas nas redes sociais procura muita gente, assim, que querem receitinhas mágicas para ansiedade. Quando tu questiona, e a terapia? Eu fiz um tempo e parei. É. Gente, terapia é um pé no saco Ai, ai. mesmo, né? Eu já fui paciente, sou ainda, né? Porque enquanto eu escutar um paciente, vou fazer terapia. Escolha minha, tá? Né? Mas já fui paciente. Eu já tive fobia social no passado. É tão legal esse assunto, né? Da gente fazer terapia e entender o propósito dela. Não É é a vida toda. difícil, né? É difícil. Ó, minha Sim, netinha ali, ó. gatinha. A gatinha do meu filho, velho. Como é que ela chama? Essa é a Kiara. A Kiara está na live, pessoal. Dá um curtida aí pra Kiara. Isso ajuda a É, reduzir a ansiedade da gente. A uh, elevar também, porque quando eles aprontam, a ansiedade vai lá em minha cima. filha. Olha, a Neuci me acompanhou, pessoal. Antes da turma 1 do curso, Ansiedade na Clínica, eu não tinha pet, né? E daí eu adotei uma coelha. No meio da turma, mostrei para as alunas, né, Neuci? Você viu minha coelhinha, a Lola. E, gente, como isso é bom, né? Ter um pet, isso é uma coisa que eu descobri depois, assim, mas assim, é uma coisa fofa que você para o teu. A Neuci uma vez falou em supervisão pra mim, lembra? Que você falou assim, a gente acha que não tem tempo, mas quando você tem um pet ou você tem um filho, você encontra um tempo que você acha que você não tinha. E realmente, ter esse lado, né? Você nutrir o lado do prazer, né? De você conseguir parar um pouquinho, desfrutar dos momentos. Isso é muito bom, contribui para você canalizar a tua ansiedade para algo. Porque a ansiedade Uhum. ela não é ruim, vou repetir sempre.
né? Ela não é Ela é ariana, né? energia vital. Aham. Então, quando você canaliza ela para um objetivo, né, para uma ação operacional, né, física, você está canalizando a ansiedade para algo. Agora, se você não canaliza, ela fica presa no organismo. E na somatória das vezes, vai gerando angústia. Angústia, mal-estar, respiração altera, e uma série de reações físicas acontecem, né? Falando em angústia, lá no começo eu procurei para responder, eu não achei mais, porque é meio difícil, tá? Alguém perguntou em que obra tá de Freud. É o volume 20, tá? É inibição, sintoma e angústia, tá? Então é no volume 20 de Freud, tá? Essa obra é de 1925, que ele fala sobre isso, né? Ai, Inclusive, que lá lindo. ele já ensaia sobre Burnout. Ele não sabia ainda o nome que isso ia ter no futuro, né? Mas ele já fala um pouquinho, né? É, Então, eu vi um né? Oi. Eu vi um comentário aqui também, mas passou, tá, lá no início da live a gente estava falando dessa questão das frases, né? Durma enquanto, trabalhe Uhum. enquanto eles dormem, lute enquanto eles descansam, e depois tem a vida que eles sempre sonharam. Essa frase, alguém perguntou, eu não me lembro o autor, mas ela é bem atual, assim, acho que se digitar no Google a gente já vai descobrir o autor. Mas a questão é assim, são grandes autores, né? E eles não falaram isso à toa. E essas frases, a questão, o problema não está nessas frases. O problema está em você ouvir e encarar essas frases descontextualizadamente na tua vida, né? Você escuta uma frase que é assim, não, você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Mas em qual contexto esse autor falou isso, né? O que que se passava ali? Porque se você pega uma coisa e adota para sua vida sem você saber, sem você se conhecer, né? Saber o teu momento, o teu contexto de vida, talvez aquilo seja nocivo para você e você nem sabe. Então, por isso que é sempre bom a gente parar e pensar qual que é o meu processo, né? E a ansiedade, ela também está muito atrelada ao resultado, ao foco no resultado e não no processo. E quando você aprende a desfrutar do processo e encontrar prazer no processo, a ansiedade ela vai sendo saudável, né? Tem até um post que eu fiz esses tempos de uma escada e assim, você não consegue passar daqui para lá sem antes passar por aqui, pelos degraus, né? E é uma figurinha famosa aí e que a gente, né, vocês já devem ter visto. E é justamente isso, né? Você começar a trabalhar tanto com o teu paciente quanto com você mesmo, esse desfrutar do processo e ressignificando o foco. Isso também ajuda muito. É aquela questão, né? A ansiedade, ela te deixa ou vivendo totalmente no passado, na ruminação, ou Uhum. totalmente no futuro, sem poder ter o prazer do momento, né? Sem poder usufruir, sabe? Do aqui e do agora. É aquela coisa assim, a nossa sociedade é tão avarenta que trabalhar a gente pode. A gente não pode descansar, né? Aquela coisa que tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que Sim, elencar minha filha. prioridades, né? Elencar prioridades. Quando a gente elenca prioridades, tá? A gente organiza a nossa libido. Mãe de três, tá? Eu tenho um filho de 21 anos, um de 3 e 5 meses e uma de 7, tá? E mais 3 pets, né? 3 gatinhas, né? Tem o consultório, tem uma consultoria, tem, né, o marido, família, enfim, uma infinidade de outros paranauês, né? Que todo mundo tem, tá? Sim. Quem não tem 3 filhos, 3 pets, não tem três fontes de três vias de trabalhos diferentes, perguntam, como tu dá conta de tudo? Mas eu não dou conta. Não dou conta. Você deixa o caos Não tem, funcionando minimamente. elejo prioridades.
Perfeito. né? E dou conta das prioridades. Só, né? E até porque, a partir do momento que eu deixo alguma falta, né? Eu também deixo uma motivação. Claro que, né? Isso fica fácil quando a gente tem um percurso de terapia, a gente sabe lidar com a ansiedade, a gente sabe curtir a ansiedade de expectativa. Hoje eu andava em círculo, né? Pela cozinha, enfim, né? 8 horas eu já estava pronta, né? A Iris, né? É um bebê lindo, fofa, 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 mas ela estava chorosa. Por quê? Os bebês respondem à ansiedade materna. Se a mamãe está ansiosa, o bebê também fica, afinal de contas, ele está sentindo perigo no olho da mãe. A mãe não tá legal, quem que vai me cuidar? Né? Mas eu Olha que estava legal. curtindo esse momento de essa ansiedade de expectativa, né? Se nós não aprendemos que a ansiedade ela pode ser gostosa na expectativa, a gente consegue sofrer pra caramba em vias de um casamento, no nascimento de um filho. Porque, como diz a Isabela no curso, a emoção não é nem boa nem ruim. Ela tem o Ela é. colorido que nós damos, né? Nós vamos dar um olhar, um colorido para ela, de acordo com, né, nosso objetivo. Então, a partir do momento que eu estou ansiosa, né, os pés e as mãos geladas, uma taquicardia, né, o meu ansioso é andar em círculo. Eu ando em círculo, Isabela, eu caminho de forma, né, circular quando eu estou ansiosa, né? Lavo e seco a mão Já várias vezes. encontrou o seu padrão, né? Esse é o meu padrão, né? Quando eu estou assim e não consigo comer, se eu comer a comida me faz mal, tá? Então, quando eu estou ansiosa, eu estou assim, Uhum. né? Quando eu aprendi isso na terapia, né? E parei de brigar com isso, né? Nossa, como fica fácil viver, Ah, legal. É isso né? aí. Como fica, né, mais fácil, porque eu me conheço. E as pessoas Uhum. que estão à minha volta já sabem, né? Se eu estou ansiosa, eu não como, eu não sinto fome. Depois vem o rebote, tá? Como para qualquer um, Sim. tá? Então, ou se eu tiver fome, eu preciso comer minimamente porque o meu organismo ele para. É Ai, isso querido. que todos nós, psicólogos e leigos, precisamos conhecer como o nosso corpo funciona, né? Ei, Não precisamos chegar no. Porque, assim, ó, a síndrome do pânico, a fobia social ou o transtorno de ansiedade generalizada é o fundo do poço quando começa a cair terra em cima. Não depois da fobia social ou da síndrome do pânico, ou do transtorno, não tem mais nada. É pois o é. fim da linha, né? Então, que nós possamos olhar para nós e buscar, né, um auxílio antes. Como dizem os dentistas, né? Quem não quer gastar com um dentista, que vá logo, né? Faça as revisões a cada 6 meses, que é mais barato do que fazer um canal, quando se demora muito tempo para ir, Exatamente. né? Ai, Neuci, nossa, que pena que o nosso tempo, a gente tem 1 minuto, a live ela pode ser que ela caia. Então, nossa, eu Sim, quero sim. muito, muito, muito agradecer a tua presença e pedir aqui se o pessoal gostou, gente, tira um print, posta no Stories, a Neuci vai ficar muito feliz, eu também. E foi muito rico hoje, viu, Neuci? Muito obrigada. E seguimos juntas, né? Você, minha pupila querida do Ansiedade na Clínica. Seguimos aí para a turma 2. As E psicanalistas que têm dúvida que me chamem, né? gente, Neuci, ó, traz muitas contribuições do olhar da psicanálise para o curso. Isso é muito bom. Sempre, né? Ampliar a perspectiva, entender que às vezes o que um teórico chama de uma coisa, o outro vai chamar de outra, mas nós estamos falando do mesmo fenômeno, né? Então isso é muito importante. A Sol, querida aqui.
Neuci, suas palavrinhas finais para a gente poder se encaminhar para o final. Quero agradecer, né, essa oportunidade, tá? E me deixar à disposição nas minhas redes sociais, né, para maiores esclarecimentos, e que a gente possa ver a ansiedade como algo que nos protege, nos defende, e não como a vilã. E colegas psicólogos, vale a pena o curso. Sejam psicanalistas, TCC, GES, o que for, a linha teórica. É muito bom. Gratidão. Gratidão, lindona. Um grande beijo para você, pessoal. Gratidão. Amanhã nós temos mais aulas e se inscrevam na Masterclass, né? Terça-feira que vem, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma Masterclass sobre 3 coisas que nunca te contaram sobre atender um paciente ansioso. E olha que eu tô contando muita coisa durante essas semanas, hein? Então venham para a Masterclass que vai ser bem especial e vocês vão ganhar um presente quem tiver ao vivo, tá bom? Não vai ter reprise. A Masterclass não tem reprise. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até.